Oi, gente linda! Sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a queridíssima tabela periódica dos elementos químicos, tá? Essa tabela, gente, ela é uma organização dos elementos. E essa organização, ela tem uma ordem lógica, uma ordem periódica, tá certo? Quer ver um exemplo? Quando você vai numa biblioteca, os livros estão organizados aleatoriamente? Não. Quando você vai na biblioteca, os livros estão organizados por assunto, né? Nas suas estantes, né? Por assunto de poesia, por assunto de romance, por assunto de científicos, enfim, né? Existe uma organização. Para quê? Para quando você chegar nessa biblioteca, você está procurando um livro específico, você já sabe mais ou menos qual é a seção, qual é a estante que ele se encontra, né? Porque precisa dessa organização. As notas musicais, elas também estão organizadas em campos harmônicos, né? Não é uma coisa aleatória. Nesse mesmo sentido, a gente tem a organização dos elementos químicos na tabela periódica, tá? Ela, como existe hoje, ela nunca existiu desde sempre, ela existe desde 1913, né? Quando foi proposto, lembra aquele modelo de Rutherford, o modelo nuclear? Pronto, ali foi finalizada a organização dos elementos químicos na tabela periódica, tá? Teve um cientista que ele foi fundamental na organização desses elementos, que foi Mendeleev, tá? Antes dele, houve vários outros cientistas que quiseram organizar, que propuseram ideias de como organizar esses elementos, mas o Mendeleev foi o que chegou mais próximo, né? Ele teve algumas ideias muito interessantes para que pudesse organizar os elementos. Quer ver uma ideia interessante que ele teve? Ele já conhecia vários elementos químicos, né? E ele observou que as propriedades desses elementos eram semelhantes umas às outras, né? De alguns elementos químicos, alguns elementos eles obedeciam uma certa periodicidade, uma certa semelhança de propriedades. E ele foi organizando esses elementos por essa semelhança de propriedades. Existiam alguns elementos que parecia que não se encaixava, mas estava ali, naquela organização, como se fosse naquela prateleira da biblioteca, né? Ele estava organizando uma biblioteca não de livros, mas de elementos químicos. E ele conseguia colocar em seções, em etapas de propriedades, né? Aí uma ideia interessante que ele teve é tipo assim, ele conhecia esse elemento de cima e ele conhecia esse elemento aqui de baixo, mas esse daqui ele não conhecia. Então o que ele fez? Ele deixou um espaço vazio, ele escrevia em papeizinhos, né, o nome do elemento que ele conhecia, as propriedades, se conduzia eletricidade, se não conduzia, se era sólido, se era líquido, se era gasoso, né? Ele ia escrevendo tudo que ele tinha descoberto, tudo que a ciência conhecia sobre aquele elemento. E aquele espaço onde não tinha um elemento conhecido, ele deixava vazio. Por quê? Ele sabia que aquele elemento ainda seria descoberto e ele deixava vazio, tá? Então, ele conseguiu organizar, depois os elementos foram todos descobertos. Atualmente, existem mais de 100 elementos conhecidos, né? Atualmente, mais de 100 elementos, tá? Eu posso dar uma definição para você. Nessa tabela que eu tenho, tem até o 112, tá? Mas pode ser que estejam sendo encontrados, conhecidos outros elementos químicos, tá? Atualmente eu posso dizer 112 elementos químicos diferentes terrestres, tá bom? Mas vamos conhecer um pouco sobre a tabela periódica. Gente, a tabela periódica, como a gente já falou para você, os elementos estão organizados por uma ordem de propriedades químicas e físicas, ok? Existem 18 colunas verticais, tá? Essas linhas em pé, se você contar, são 18, certo?
são chamados de grupos ou famílias. E eu gosto muito de usar essa palavra família, tá? Porque essa aí é a grande chave dos elementos químicos. Imagine você, pessoas da mesma família apresentam características semelhantes, ou características físicas, ou características comportamentais, características psicológicas, enfim, temperamentais, né? Pessoas da mesma família apresentam semelhanças. A mesma coisa vai acontecer com os elementos. Todo elemento que estiver organizado na mesma coluna, ou seja, na mesma família, vão apresentar propriedades semelhantes, tá bom? E a gente também tem 7 linhas horizontais, são chamadas de períodos. Olha só, 7, vamos contar. A primeira é essa aqui que começa com o hélio e o hidrogênio. O hidrogênio está bem aqui, porque na verdade ele é o elemento mais diferente da tabela periódica. Ele não se encaixa em nenhuma das outras propriedades. Não tem nenhum elemento parecido com ele, né? Diferente dos outros elementos que estão organizados aqui, quando estão organizados na mesma coluna é porque eles têm propriedades semelhantes. Mas o hidrogênio não tem nenhum semelhante a ele, então ele está isoladinho. Mas por organização ele fica mais ou menos aqui em cima, certo? A primeira linha, primeiro período, tá? Possui só o hélio e o hidrogênio. No segundo eu tenho essa daqui, ó. Terceiro eu tenho essa. Quarta, quinta, sexta, sétima. Ei, Priscila, essas duas aqui? Cadê? Você disse que era 7, tá? Eu tô vendo 9. Na verdade, são 7, continua sendo 7. Esses dois aqui, na verdade, fazem parte de 2 séries, né? A série dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? Está bem aqui, ó. Essa do lantanídeo cabe bem aqui, essa cabe bem aqui. Se a pessoa, na verdade, isso foi uma ideia do Mendeleev, né? Se ele não tivesse feito essa organização fora da cadeia, fora entre aspas, tá? Que faz parte da tabela periódica. Olha como ficaria, não sei se você consegue enxergar daí, olha como ficaria extensa a tabela periódica, né? Ó, essas duas linhas são exatamente aquelas duas que estão fora da tabela, certo? Na verdade estão dentro, mas só por uma organização didática foi retirado, juntou-se aqui, ó, para ficar desse jeito, e aí colocou lá fora para poder facilitar o desenho da tabela periódica, tá bom? Então, são 7 linhas horizontais, dentadas, né? Existem essas duas séries que parecem estar fora, mas na verdade fazem parte da tabela. E a gente tem elementos diferentes, né? Elementos representativos, que é o que a gente mais vai estudar, são as famílias A. E temos os elementos de transição, que são a família B. Justamente, ó, vamos ver aqui, ó, os elementos representativos, essas duas primeiras colunas, que são as famílias A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E tem os de transição, que são esses da família B. Justamente essas duas séries aqui fazem parte dos elementos de transição, tá bom? Fazem parte dos elementos de transição. Muito bem. Vamos conhecer as famílias dos elementos representativos, tá? Eu tenho o número da família, tá bom? E eu tenho o nome, ok? O número 1, tá? Esse daqui, ó. Os elementos da família 1A, eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles são chamados de metais alcalinos. Família 2A, eu tenho bem aqui, ó. São chamados metais alcalino terrosos. Vamos conhecer? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá certo? Família 2A. Família 3A, eu vou pular daqui, ó, bem pra cá. Eu tenho o grupo do boro. Observe que algumas famílias têm um nome específico, outros não possuem nome específico. O nome fica o nome do primeiro elemento químico. Grupo do boro, eu tenho boro, alumínio, galho, índio, tálio, né? Família 4A é a família do carbono.
carbono, silício, germânio, antimônio, estânio e chumbo. Família 5A, grupo do nitrogênio, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Família 6A, calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Família 7A, família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodoastato, tá? Se você me perguntar, Priscila, você conhece todos os elementos? Eu tenho alguns decorados, tá? Alguns, não tenho todos. Mas eu aprendi uma técnica que eu posso ensinar para você agora, para que você possa memorizar alguns elementos. Você desenvolve frases com as iniciais dos elementos químicos. Por exemplo, eu tenho aqui a família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Vou ensinar uma frase para você, nunca mais esquecer dessa família 1A, dos metais alcalinos. Linac, robô, césio, frâncio. Linac, robô, césio, frâncio. Pronto, tem aí as iniciais dos elementos, você não esquece mais. Vou ensinar outra frase, da família 2A dos metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Essa é uma técnica de memorização. Você desenvolve frases usando as letras dos símbolos dos elementos, tá? Por último, eu gostaria de apresentar a vocês os gases nobres, família 8A. Essa família possui esse nome porque é bem específico, certo? É uma característica muito específica desse grupo, do grupo dos gases nobres. Gente, quem é da família nobre, da família da nobreza, né? Quando tinha impérios, enfim. Quem era de lá não podia se misturar com os plebeus. Quem é da família real, da nobreza, não poderia se misturar com os plebeus, muito menos casar. Existiam alguns casos, mas isso, né? Aí aparecem os filmes de Hollywood que vai contar a história de amores proibidos, de uma pessoa que era da nobreza, que se apaixona por um plebeu, por uma plebeia. Então, os gases nobres é isso. Quem é da nobreza não pode se misturar com os plebeus. Quem é gás nobre, elemento gás nobre, não faz reação química, não produz ligações químicas, não faz interação química com nenhum outro elemento. Essa é uma regra geral. Existem exceções, tá? Mas essa é a regra geral. Gás nobre tem baixa reatividade, não reage, não faz ligação química com nenhum outro elemento. Ah, quer dizer que os outros são plebeus, né? Não, na verdade não é esse o sentido. Aqui, até a família 7A, eles realizam interações uns com os outros, eles formam ligações químicas. Os gases nobres possuem esse nome porque não realizam ligações químicas. Existem exceções, tá? Mas a regra geral é essa, ok? Eu espero ter ajudado você a ter uma visão geral sobre a tabela periódica. Espero que você leia mais sobre esse assunto, se aprofunde mais. Se você tiver dúvida, pode me procurar, tá? Um beijo para todos vocês e bons estudos. Tchau!